Então vamos lá, vamos ser direto, reto, muito, muito direto. Tá? Tô eu aqui e o Ian. A gente montou um cronograma, entre aspas, né? Porque o cronograma dá muito mais trabalho, mas como nós estudaríamos se fôssemos fazer esta maravilhosa prova com esta remuneração aí de 17 milhas esterlinas, né? Mais quase 18 mil reais aí. Ou seja, do CFO da PMDF, esse grande concurso com 147 vagas, que você já viu várias análises digital, inclusive uma das nossas aqui com a Bia. Então, fica ligado e presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Primeiro, você tem que entender o conjunto da ópera, né? Nós temos 80 questões de múltipla escolha e mais uma discursiva para serem feitas em 5 horas do CESP. Pesado, pesado pra caramba. Então, você já tem que sair da largada de uma forma inteligente. Porque se tu sair na largada, queimar a largada, igual uma galera queima a largada aí quando vai pra balada, vai chegar lá tropicando e vai dar merda. Literalmente é isso que vai acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui, você vai ler muito. Vai ser uma prova extensa e que você precisa fazer e ganhar ritmo de prova. Simples assim, tá? Ganhar ritmo de prova, entrar no jogo. Como diz o grande professor André Luiz, ex-ministro do TCU, uma máquina de aprovação, ele fala, se você não treinar, meu amigo, o dia do jogo, a vida real do jogo, você vai chegar lá muito cansado, você vai chegar sem ritmo de prova, tá? Então, a gente precisa ter ritmo de prova. Então, dentro do teu estudo, você já vai ter que organizar os simulados que você vai fazer. Você vai ter 120 dias, mais ou menos, para estudar. Faça assim, ó, rapidão, voa. Então, eu quero que você entenda que os ciclos são montados aqui, a gente monta os ciclos de uma forma muito inteligente e estratégica para mostrar para o aluno, tá, o que ele deve percorrer e como que ele deve percorrer aquele, óbvio, acompanhamento. Como eu estudaria? Talvez o Ian até possa pontuar coisas diferentes, mas, por exemplo, português, CESP. É igual eu vou dar uma aula essa semana sobre os principais tópicos que o CESP cobra nas suas provas, tanto certo ou errado quanto múltipla escolha, de gramática. Eu estudaria muito esses 10 tópicos. Muito. Pegaria esses 10 tópicos e mastigava, faria muitas questões do CESP, provas mesmo, toda semana eu faria 1 ou 2 provas, tá, do CESP, e interpretação, ou seja, o CESP gosta desses 10 temas, interpretação. Ponto. É isso. Crase, pronome relativo, oração subordinada coordenativa, oração subordinada adjetiva, explicativa, restritiva, oração subordinada adverbiais. A Luizinha parou aqui. Enfim, ele gosta de 10 temas bem específicos. Sempre. É isso que ele vai colocar, né? Colocação verbal, enfim. Ele gosta disso. Tá? Concordância verbal, né? Colocação nominal. Ele gosta desses temas, tem esses temas. Eu estudaria esses temas para ficar bem afiadinho nos temas que o CESP adora, e interpretação, e faria 2, 3 provas. Eu não iria estudar aula de português, tá? Inglês, eu só ia fazer questões de interpretação, eu não ia me aprofundar em nada, né? Eu ia pegar os PDFs dos professores e ia lá, ó, questão de interpretação, e ia fazer, só isso. E eu tiraria ali no máximo 1 hora por semana para estudar inglês, no máximo, estourando, estourando. Eu faria assim. Legislações é um tema grande, tem muitas leis para você estudar, tá? Dentro de legislação de conhecimentos gerais. Eu pegaria o edital primeiro, as leis que eu já estudei. Essa. Vou fazer só questões. Essa que eu não estudei, vou ter que ler a lei seca e fazer um pouquinho mais de questões, tá? E provavelmente não dê tempo de ver todo o assunto. Tá tudo bem, tá? E aí eu organizaria dentro da legislação, como a gente organiza aqui, quais são as legislações mais importantes. Tem legislações mais importantes e menos importantes. Eu começaria o estudo pelas mais importantes. Tá? Isso é dentro do que a PMDF quer e por aí vai, dentro da expertise de concursos, principalmente Sebrasp. Criminologia. Criminologia é um assunto que eu não tenho base. Eu não tenho base de criminologia. Mas daquilo que eu já vi de criminologia, não é algo tão difícil, não é algo tão um mundo, né, muito complexo. Não é uma matéria difícil, pô, não é uma matéria difícil de criminologia. É só questões. Pegar rápido e que nem ali, português fazer isso mesmo
provas, né? Provas anteriores, porque aí tu consegue mapear, né? O que eu gosto e sempre fiz, e sempre vou bem nas provas de português, eu imprimo a prova mesmo. Imprimo a prova e faço ela ali, ó, na mão mesmo, não no tablet ou no computador, imprimo a prova de português, só a parte de português aí, 2 folhas, uma folha, e faço, velho, e faço, e corrijo, vou escrevendo no próprio negócio que vai errando, depois reviso o que eu fiz ali nas marcações. E legislação a gente vai mapear aí, ver quais os pontos mais fortes, né? E criminologia, velho, não tem pra onde fugir não, velho. É Muitas questões. Muitas questões aí, dá pra gabaritar a criminologia. É exatamente isso, ó. A gente vai olhando. Por exemplo, agora eu esqueci o nome do professor, é o melhor professor de direitos humanos que tem. Professor lá do Grande, esqueci o nome dele. Colava nesse cara. Eu colava nesse cara. Bom, direitos humanos eu colava nele. As aulas de exercício que ele fez, eu ia direto nas aulas de exercício. Deve ter até no YouTube. Eu não vou lembrar o nome até a gente terminar esse vídeo aqui, e aí eu coloco aqui para você. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico é lento. Se tu é ruim em raciocínio lógico, em exatas, e se tu é ruim em inglês, nem vai nessas matérias agora. Ah, nem vai. Nem vai. Dá para passar nesse concurso sem saber essas matérias. Tá? Mas nem vai agora. Avança aí no português, nas legislações, criminologia, direitos humanos. Lá no final, se der tempo, tu vai pegar uma ou outra coisa que sempre cai. Sempre cai. Né? Por exemplo, raciocínio lógico. Vai ter uma de permutação. Ponto. Aí tu estuda a permutação, acerta uma. E no final, tu vai fazer a regra. Qual é a regra? Tu viu quantas que tu marcou A, quantas que tu marcou B, quantas que tu marcou C, quantas que tu marcou D e E normalmente vai ser parelho, parelho. Nós estamos falando aqui de 80 questões, né? No mundo aqui de 40, né? Mas nós estamos falando de 80 questões do todo da prova. Conhecimentos gerais e específicos. Você pega e contabiliza lá no final. E chuta tudo a que você marcou menos. Vamos supor que foi E. Pega raciocínio lógico e senta tudo E. É assim, é assim. E normalmente quem vai despreparado para essa prova não consegue nem ler a prova. Tá? Ela é grande. É grande, vai ser grande. Tá? Vai ser ali 800 itens, mais os cabeçalhos, pô, de cada item. Mais uma redação. Português e texto de português. Vai ser muita coisa, velho. Uma redação. DF Direitos das Mulheres. Essa parte de DF Direitos das Mulheres, eu iria para esses aulões específicos dos professores, ou tipo 80-20 do GRAM. Por quê? Porque eu já pego o que vem caindo e consigo acertar algumas coisas, porque é muito grande para ler. Isso aqui é grande pra caralho para você ler. Né? Você pegar a DF, lei orgânica é um calhamaço, tá? Mesmo que não esteja cobrando tudo de lei orgânica na legislação. Mas o que você precisa ler ali já é grande. Tá? Aí vai ter as legislações específicas da PMDF, beleza? Quando você vê as legislações específicas da PMDF, tem uma até que entra dentro com o Corpo de Bombeiros, faça as últimas questões, tipo a Lei 12086, que abrange tanto o CBMDF quanto a PMDF. Vai lá e lê essas leis. Algumas dessas legislações são pequenas, não tem para onde você fugir e fazer o quê? Ler a lei, tá? E se eu não me engano, a lei orgânica, ela colocou todo o tópico. Ela não falou o que vai cobrar na lei orgânica, então não vai ler a lei orgânica do DF, não. É gigante, é gigante. Se eu não me engano, ele só colocou o tópico. Então, eu iria por aqui, tá? Essas legislações, que a gente acredita que vai cobrar umas 8 questões aí, dá para ler todas as leis secas delas, tá? A lei orgânica não lê a lei seca não, toda não. Vai mais por exercício esses aulões dos professores, tá? E a cada terminada que você terminou, a cada tópico que você terminou, cada lei, por exemplo, terminei de ler a 12086, fiz as marcações, entendi como é que estuda uma lei seca, faça de 20 a 30 questões daquele tópico. Não tem questões, já fiz todas. Pega a lei, joga lá no chat GPT e manda ele fazer questões. Tá? Fala lá, faça 20 questões de múltipla escolha no formato CESP, Sebrasp, me dando a justificativa sobre essa lei. Aí joga a lei, copia e cola e joga lá. E dá certo. Tá? E é assim que eu faria. Essa parte de direitos das mulheres e políticas, tem o plano distrital de política das mulheres, que é grande. Tá?
Mas são só 2 tópicos que entram aqui. Só que RID é algo bem gigante, né? RID está aqui dentro, DF, RID, atualidades. Então é algo com um tópico um pouco grande. Eu nem acredito que vai vir 5, não. A gente colocou aqui meio uma divisão um pouco equity, mas aí vem. Quando vem sempre uma questão safadinha, né? Que ninguém sabe como acertar aquela questão. Aí o que tá? Você tem que entender como que a banca CESP, Sebrasp vem fazendo essas questões safadinhas, tá? Porque muitas das vezes a gente acerta a questão não buscando o que está certo, mas buscando o que está errado. A gente vai ensinar isso aqui ao longo das aulas aqui. Quer acrescentar alguma coisa, Ian? Nessa parte gerais? Mesmo na parte ali de conhecimentos do DF ali, eu tô aqui com um edital aberto, né? Ele não tem para onde fugir, né, velho? Ele vai cobrar aquelas questões de RID, a lei seca ali de RID é bem tranquila, é uma lei bem pequena. O plano distrital de políticas para mulheres é grande. Até nos últimos concursos eu deixei ela de lado, porque ela tende a cair menos. Porém, não é que ela tende a cair menos, são questões um pouquinho lógicas, né? Se tu tiver um pouquinho de senso de direitos humanos, tu consegue acertar, pô. Sim. E da RID, velho, tu consegue pegar muito fácil, aulões, vídeos no YouTube de como temos o Aragonê, né? Sim. Aragonê de Constitucional. Temos a Rebeca, que ela é muito boa ali em RID. Tu tava falando de RID, eu pensei que já tava indo lá para. Não, realmente. RID você vai vir Reginaldo Vera, você vai ter. Eras, e meter marcha. Tá? Mas não é um conteúdo muito grande, né? Tirando a parte política das mulheres. Que é realmente grande. Tá? A parte, por exemplo, de direitos humanos, eles deixaram os tópicos muito abertos. Então, tem muito conteúdo que está ali dentro. Tá? Mas, assim, o que veio quebrando aqui, o que veio macetando a prova, está chegando. Né? Que vem ali. Deram sorte que não veio informática. Verdade, hein? Nem pensava nesse ponto. Não veio informática. Vamos lá. Se viesse informática, quebrava 14 pessoas por metro quadrado. Conhecimentos específicos, gente. No conhecimentos específicos, você tem que dar muita atenção à administração. Por quê? Pense o seguinte, o oficial, ele é um administrador, ele é um gestor. Ele é o que comanda a caserna. Então, literalmente, ele vai ter vários aspectos administrativos a serem elencados. Inclusive, a formação do CFO é para isso. Justamente. Logo, o CFO é administração pura, velho. O CFO é administração pura. Os próprios oficiais lá, eles me informaram assim, né? Que o curso de formação é parte de administração, engenharia ali na parte de comandar, né? De liderança. Gerir. Então, é grande. É grande, tá? Faz o seguinte, vai o PDF, escolhe o PDF ou videoaula de um bom professor e segue o que ele está falando. Tá? Não tem para onde fugir. Tá? Aqui não tem para onde fugir. Aqui é o beabá, bababá. Direito constitucional administrativo, que tu já viu, senta a ripa e um monte de questões. Senta a ripa e um monte de questões. Tá? Porque se tu perde uma questão dessas 2 matérias, o povo te engole. Beleza? Não tem para onde fugir. O grande detalhe é que em direito administrativo o conteúdo é desse tamanho. Se tu pegar a 14133, que vai ter uma questão na sua prova, vai ter, escuta o que eu estou te falando, vai ter uma questão de licitação na sua prova, não tem para onde fugir, tá? Tu vai ter que entender algumas premissas importantes do direito administrativo dentro dos tópicos que sempre caem no direito administrativo. Por exemplo, tópico que realmente vai estar lá na sua prova de direito administrativo, uma questão de licitação. Qual parte? Cobrou tudo, tá? Cobrou a 14133 e foda-se, né? E os decretos aqui do Distrito Federal. Isso mesmo. O 11.531 aqui do Distrito Federal e a portaria interministerial. Então, cobrou tudo de licitação, até a parte de contratos. Tudo. Então, tu tem que entender. Então, sempre tem uma questão de licitação 8429 tem e 9784. Então, você começa por essas partes. E aí, depois você vai para onde? Para atos administrativos. Ponto. Às vezes, vem uma questão de responsabilidade civil do Estado, né, nesses concursos.
beleza? Que é um pouco mais simplório. E aí aquela parte princípios, classificação, poderes, aquilo é acessório, talvez cobre, talvez não. Então, eu começaria de baixo para cima no direito administrativo, tá? Elencando essas matérias. Eu posso falar com propriedade no direito administrativo. Ah, já sei licitação eu ia fazer só questões. 8429, eu ia ler a lei seca, 9784 também ia ler a lei seca e fazer questões. A licitação eu não ia ler a lei, é muito grande, não vai dar tempo, mas eu ia fazer muitas questões. O decreto dá para ler, a portaria interministerial dá para ler, para você pegar algumas coisas. Então, eu começaria por aqui, tá? Aí depois eu ia subindo. E os outros tópicos, dá para você só matar por questões também no direito administrativo, mas lembre-se, pode cair julgados, né, informativos, jurisprudência, nada impede. Então, você tem que colocar no seu estudo jurisprudência, tá? Não tem outro jeito, beleza? No direito penal, vou deixar com o Ian para falar aqui dos tópicos que são mais relevantes aqui dentro do direito penal, tá? Inclusive, a parte de crimes da licitação entrou na parte de direito penal, tá? Então, assim, porque tem a parte lá que foi introduzida, inclusive uma das primeiras, a primeira parte a entrar é realmente em vigor da nova lei, da 14.133, foi os crimes, né, crimes penais e sanções penais na licitação. Não, então, ali, né, o bom, né, é que não veio tantos crimes, né? Ele só crimes contra a fé pública e crime contra a administração pública, né? Na parte de crimes. Porém, na parte geral, ela englobou tudo, né? Até, olha lá, de princípios a Tudão. tudão, velho. Ela cobrou tudão. Até punibilidade de causas, É, prescrição. concurso de pessoas. E aí vem algumas leis específicas, né? Como abuso de autoridade, lavagem de dinheiro e os crimes da licitação, né? De licitação. Então, dá para matar penal. Penal não vai vir difícil. E o CESP, somente nas questões dele, você consegue mapear desses últimos anos os conteúdos de penal que ele tem que cobrar mais, velho. E ele não vai fugir disso. Ele pode só cobrar do jeito diferente daquilo que ele está cobrando, né? Mas ele normalmente não foge. Ele não vai fugir do conteúdo. Então, você indo bem, vamos mapear essas questões, vamos ir junto aí e bora para cima. Processo penal, Ian. Processo penal, interceptação telefônica está em voga. Já tem um tempo, sempre vem caindo ali nas provas. Tá? Processo penal é um pouquinho mais, sei lá, quando eu estudei, então tem um tempo que eu não estudo processo penal, mas de interceptação telefônica eu estudei recente, é um assunto que vem sempre sendo cobrado, tá? E a lei dos juizados especiais civis e criminais, tá bom? E isso tem que dar uma voga. E olha só o que eles colocam lá no edital: jurisprudência aplicada aos tribunais superiores dentro do processo penal. Então, mastiga. Muita súmula, vai cair muita jurisprudência. E principalmente nessa parte de interpretação, de interceptação telefônica, ele cobra alguns pontos bem específicos. Eu vou até fazer um vídeo sobre esses pontos, sobre interceptação telefônica. Não é difícil, até uma questão, uma lei massa de estudar, né, em teoria. Dá pra gente matar ela também. Então, estudo. Como é que se estudar penal? Penal você vai ter que estudar tudo, tá? Porque não pode perder questão de penal. Processo penal, começa pelo que a gente falou, porque você não precisa entender o processo penal para estudar a interceptação telefônica. Agora, para estudar o restante do processo penal, você tem que entender a base. Para você chegar lá em prisões, se você não entender a base de processo penal, você não vai conseguir. Eu já tenho a base dessas matérias. Cai para cima de questões. Vai para cima. Questões. Eu estou falando, eu tenho base aqui em direito constitucional, direito administrativo, até no penal eu tenho base, mesmo que tenha um tempo que eu não estudo, não são matérias que eu estudo. Processual penal, eu ia começar por baixo e ia voltar lá na base, porque tem muito tempo que eu não estudo. Penal eu já consigo desenrolar. Agora, leis extravagantes, eu ia mapear as principais, ia começar por essas principais, lei seca e questões, lei seca e questões, lei seca e questões. Não tem para onde fugir. Eu não ia perder aula com PDF, eu não ia perder aula com vídeo aula.
e ia direto para a lei seca fazer questões. Quem estuda para as carreiras militares ou policiais, a lei seca tem que andar debaixo do braço aqui, ó. Tem que andar debaixo do braço, as principais leis secas. Então, tudo que tiver lei, tu tem que mapear as leis e andar com ela debaixo do braço, ó. Tem que ler. Ler a lei seca. Tem uma forma de ler e estudar essa lei seca. Mas eu ia falar, ia pegar lá, deixa eu pegar uma legislação aqui extravagante. Por exemplo, crime de genocídio. Eu ia devorar ela e depois ia fazer questões. Preconceito, rascou, a mesma coisa. Hediondos, mesma coisa. O Código de Trânsito é grande. Tá tudo aqui, praticamente. Tá tudo do Código de Trânsito. Eu ia pegar o quê? As referências das provas da PRF que o CESP fez, o que ele veio cobrando. E eu ia estudar as aulas do Paulo Sérgio, que para mim é o cara que mais sabe de Código de Trânsito do país, ele é foda. E eu ia para as aulas dele. A prova que eu fiz que tinha Código de Trânsito, eu gabaritei só com as aulas dele. Eu nem sequer li o CTB. Então, assim, crimes contra o meio ambiente, também ia devorar a lei seca, dá para ler. Estatuto do Desarmamento, lei seca e questões. Lei de drogas, lei seca e questões. Lei Maria da Penha, lei seca e questões. Então, eu ia, não tem para onde fugir. A Lei Maria da Penha é um pouco grande, entre aspas, né? Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Lei Maria da Penha. Não, não tem tantas páginas assim, não. Dá para ler a lei seca de boa. Eu confundi. Eu tava com a cabeça aqui a quantidade de páginas do ECA, que é gigante. Tá? Não veio. Então, vai dar bom. Lei seca, não tem para onde fugir, tá? Legislação extravagante. Lei seca e questões. Terminou um tópico, 20 a 30 questões. E eu faria assim, direito penal militar, ia colar lá nas aulas do Antunes, tá? Não tem para onde fugir. Ele é o que mais sabe de direito penal militar e processual penal militar. Ia colar nele. Ele que me fez, ele que deixou, fez, né? Pelo menos ele passou o conteúdo, né? E eu adquiri, né? Na PMDF, né? E fui para cima. Não tem jeito. Penal militar, Leandro Antunes. Vai lá, cola no gordinho, e é sucesso. Assiste as aulas de penal militar dele, pode ser videoaula mesmo, as videoaulas. Não é extenso do formato que ele dá as aulas lá, o conteúdo, é sempre o mesmo conteúdo, ele sempre traz novidade, ele é o que saca. Fez o que ele propôs lá, entendeu, fez os esquemas, exercício. Não tem pra onde fugir, tá? Ah, não tem mais exercício? Pede pro chat fazer. Discursiva. A discursiva, o CESP falou que são 20 questões, 20 pontos. Uma questão discursiva de 30 linhas. Conhecimento específico. Focada em cima do conhecimento específico. Pode vir, tá? Lá não falou qual que é ainda. Não tem ali. Ele meio que fez uma mirabolou ali, mas pode cair qualquer coisa aqui do direito da parte específica. Mas sempre tem um formato. Se ele falou que é uma questão, você vai ter que responder uma questão dentro de um formato específico de resposta de questões, que sempre é cobrado. Ele vai avaliar o português e o conteúdo. Não tem lá os critérios de avaliação ainda. Eu não achei. Tá? Então, assim, tá meio nebuloso a forma. Tem eu não sei quanto que é o português e quanto que é o conteúdo. É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Normalmente, o conteúdo vale mais do que o português nas provas do CESP. Tá? Normalmente. Ou seja, o conteúdo é 60%, 70% da prova e 30% é a parte de português. Mas existem maneiras de você fazer uma redação que você consegue fazer uma redação até mesmo sem saber o tema. Tem. Se você souber transmitir a forma de um repertório e de argumentos de autoridade. O que eu quero te dizer? Existem modelos de redação, eu sou o cara da redação aqui, que redação, pelo menos, se você seguir a risca, 80% você tira ali, né, no mínimo 16. Beleza? Então a gente vai macetar muito isso. Ah, eu quero um cronograma. Cronograma é algo que é mais complexo de fazer. A gente mapeou aqui todas as matérias importantes da prova, como a gente estudaria essas matérias, a quantidade de questões que a gente acredita que tem em cada parte, no conhecimento específico, conhecimentos gerais. A gente lotou e aí a gente abriu a lista de espera aqui, tá? Da mentoria. A gente lotou vocês aqui
de muito conteúdo em 2 lives direto. Então, aqui a gente trabalha assim, com a lista de espera, vai estar o link em algum lugar aqui para você colocar o seu nome, tá? Na mentoria do CFO e esperar a comunicação, tá? Professor, essa lista de espera é para quê? Eu explico, tá? É uma lista de espera onde a gente vai avaliar se a pessoa consegue ou não acompanhar o ritmo de estudo de reta final para o CFO. Tá bom? É assim que a gente faz. Beleza? Como é que eu sei? Eu sei. Vou ficar tranquilo. Eu sei. Essa parte eu sei. Beleza? Então um monte de lugar te manda o link, etc. A gente não faz isso. A gente se importa muito com você. E por se importar com você, essa é a forma que você pode ser acompanhado aqui por nós. Tá bom? A gente quer dedicação, né, em primeiro lugar, do aluno. Então a gente procura o aluno que quer ser aprovado, não que quer só entrar numa plataforma, sair um cronograma. Não, a gente quer o aluno dedicado, que a gente vai dar nosso tempo, né, que é o tempo, o bem mais precioso, para que o aluno seja aprovado, né? E a gente vai junto nessa até o dia que você for assinar lá no dia da nomeação. Exatamente. Então, gente, coloca o seu nome na lista de espera e aguarda. Pode ser que o nosso time entre em contato com vocês. Vamos fazer outras aulas dessas, você vai vendo que é muito direto e reto. Como a gente faria? Faria assim, a gente mapeia a prova, e aí você vai pausando o que a gente falou aqui, anotando. Ian, obrigado, foi maravilhoso estar aqui. Até a próxima, e é isso, gente. Vamos para cima. Bora pra cima, tamo junto. Falou. Valeu.